Velha questão. Existem livros que são tão bons, que a gente gosta tanto, que a gente sai falando deles para todo mundo, porque a gente quer que outras pessoas leiam para a gente ter com quem conversar, trocar ideia a respeito daquilo ali. Em contrapartida, existem uns livros que, se a gente tivesse aquela opção de desler, seria bem interessante. Frankenstein, de Mary Shelley. Esse livro aqui foi o livro mais desprazeroso que eu já li até agora. Mas assim, eu não tô querendo entrar no quesito do valor da obra, porque isso é indiscutível, né? Tem sim, a obra é valiosíssima no seu setor cultural, histórico, social. O fato de esse tipo de livro ter sido escrito em 1816 por uma mulher, na verdade por uma moça, ela tinha 19 anos. Então só isso já é incrível, porque naquela época ainda tinha aquele negócio de mulher não pode isso, não pode aquilo. E uma moça escrever esse tipo de livro, então é incrível, é fantástico isso. Então não estou entrando no quesito do valor, não estou criticando a Mary Shelley. Estou falando apenas da minha experiência com esse livro, tá bom? Então, assim, não foi legal. Não quero ler esse livro nunca mais na minha vida, só se eu for obrigada, porque senão ele vai ficar aqui na minha estante só enfeitando. Sinceramente, assim, foi difícil. Mas aí, eu já tinha lido e eu pensei, bom, vamos tirar alguma coisa desse livro, né? Já que tá aqui, não vai sair tão cedo, então o que que eu posso tirar de proveito dele? E aí eu tava pensando, bom, só para quem ainda não sabe, se alguém ainda não sabe, Victor Frankenstein era o médico que acreditava poder dar vida a um outro ser humano a partir da substituição de partes do corpo ali que não estavam boas e tal, e impulsos elétricos. Bom, ele não estava tão errado assim, né? Porque nós temos os transplantes de órgão, nós temos o desfibrilador, então estava ali no caminho certo, mas não era do jeito que ele fez. Só que daí vai, o Victor Frankenstein conseguiu fazer isso. Ele montou ali um homem com várias partes de outros homens, deu-lhe choques e voltou à vida aquele ser, aquele homem, que ele chama de a criatura o tempo todo. E a criatura, desde o início do livro, sofre muito, porque ele acaba sendo rechaçado pelo Victor. O Victor viu que deu certo a experiência dele, e aí o Victor não quer saber da criatura. A criatura acaba indo então para a rua, e ele tem, apesar dele ser um homem, dele já ter uma mentalidade de homem, então ele não vem como uma criança, mas ele tem que aprender a falar, a comer. Ele aprende que ele está com frio, então se ele chega perto do fogo, ele se aquece, ele veste roupas. E ele acaba vendo a sociedade, as pessoas. E ele se enxerga ali. Então ele vê que aquelas criaturas também são iguais a ele, são seres humanos, como ele é. E ele passa a desejar estar no meio dessas pessoas, ele passa a querer ter o que elas têm. Porque ele vê as pessoas conversando, rindo, bebendo juntas, tendo família, esposo, marido, filhos, e ele deseja tudo isso. Ele quer buscar a inserção na sociedade e também vai pela busca do amor, do amor de amigos, do amor de uma esposa. Só que o que acontece? Ele não consegue se enfiar no meio daquelas pessoas. Elas acabam não aceitando ele, porque ele não corresponde aos padrões da sociedade, os padrões da época. Então as pessoas, apesar de verem que ele é um homem, ficam com medo dele. Então correm atrás dele, o agridem, o ofendem, xingam. Tem uma hora que o pessoal sai com tochas para tacar fogo nele, para matar. Porque eles ficam com medo dele, porque ele é um homem, ele é diferente. Então tem esse preconceito. Já naquela época, a gente sabe, né? Não mudou até hoje muito, né? Infelizmente a sociedade não evoluiu tanto assim em um pouco mais de 200 anos. Olha que triste, né? Mas enfim. E aí, o que acontece? Você percebe que a criatura acaba buscando a inserção na sociedade e busca a aceitação das pessoas, busca amizade, busca amor, quer ter um trabalho, um lugar para morar. E a gente quer isso também, né? E ele não consegue nada disso e acaba sofrendo. Nós, quando não conseguimos alguma dessas coisas, a gente também sofre. Então, eu acho que vem da criatura esse espelhamento na gente, porque a gente sofre como ele sofre. Só que ele sofre o tempo todo, a gente ainda consegue ser feliz em alguns momentos aí, né? Mas a pobre criatura
sofre o tempo todo porque ele não consegue atingir uns objetivos que ele tem. E olha que interessante, a gente começa a perceber uns questionamentos da criatura, umas reflexões a respeito da própria vida, do sentido da vida, do propósito que ele tem. E ele acaba perseguindo o Victor, porque ele quer perguntar isso para o Victor Frankenstein. Então ele chega e fala: olha, você, enquanto meu criador, tem que me responder isso daí. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Para que você me criou? Eu só sofro, você me fez só para sofrer? A vida vai ser esse eterno sofrimento? Eu não consigo fazer nada? E aí, olha que interessante. A gente não faz isso também? A gente, em determinados momentos, não se questiona a respeito da nossa vida, do sentido da nossa vida, do nosso propósito, por que que a gente está aqui? Ou para quem acredita, questiona Deus. Por que que Deus me fez? Qual é o propósito que Deus tem para mim? Deus me criou, Ele soprou uma alma no meu corpo. Para que que Ele me fez então? Eu estou destinado a algo? E a gente acaba tendo esse mesmo tipo de reflexão que a criatura tem. É só que daí ele pensa e questiona o criador dele, que é o Frankenstein. E a gente questiona Deus, a gente se questiona. Bom, o Frankenstein não tem respostas muito agradáveis para dar para a criatura, e aí vão acontecendo algumas coisas decorrente a isso, tal, enfim. Mas vamos lá, vamos trazer isso para a nossa vida. Vamos ver o que disso eu posso aplicar, o que eu posso retirar desse sofrimento da criatura, que acaba se refletindo na gente, no nosso sofrer. E o que é o sofrimento? Bom, o sofrimento é a frustração frente a um desejo não realizado nosso. Então a gente quer muito alguma coisa, só que a gente vai atrás dessa coisa e não consegue. Aí a gente se sente frustrado e sofre, que foi o que aconteceu com a criatura no livro, né? Ele queria um monte de coisa, ele não conseguiu nada, se sentiu frustrado e sofreu. Mas e aí? Sempre vai ser esse sofrimento? A gente sempre vai sofrer? O sofrimento, igual, por exemplo, a felicidade, o amor, os prazeres, tudo isso a gente sente o tempo todo, só que não ao mesmo tempo, não tudo junto. Mas vai ter momentos na vida que a gente vai se sentir feliz, momentos que a gente vai amar, que a gente vai sentir prazer. E vai ter momentos que a gente vai sofrer, não tem como a gente escapar disso. O sofrimento está inerente na nossa vida. Mesmo que a gente morasse numa ilha deserta, e assim, não tem ninguém, você tá sozinho, só que daí você vê um coqueiro de 15 metros e você, putz, eu quero tomar aquela água de coco ali. Só que eu não sei subir no coqueiro de 15 metros. Aí então eu fico frustrado e sofro, porque eu desejei uma água de coco e eu não vou conseguir atingir esse objetivo e vou sofrer. Então não está vinculado às outras pessoas, mas à vida. E não é só um privilégio da vida humana, da existência humana, porque os animais também sentem felicidade, sentem amor, sentem prazer e também sofrem. Então você percebe que o sofrimento ele está vinculado à existência, à vida em si, qualquer vida. Infelizmente, a gente não vai conseguir eliminar 100% do sofrimento da nossa vida, mas a gente consegue diminuir ele drasticamente. Tem um filósofo chamado Epicuro e ele diz que o sofrimento está vinculado ao nosso apego, às coisas que nós somos apegados. E se você parar para pensar, é exatamente isso. Porque olha só, a criatura era apegada ao lugar onde ele recebeu vida. Então ele queria ser aceito por aquelas pessoas naquela sociedade. Ele queria ter um trabalho ali, queria ter amigos, queria morar e constituir família. Ele era apegado ao Victor Frankenstein. Ele queria que o Victor amasse ele como ele amava o Victor. Ele era apegado ao Victor. E o Victor o tempo todo rechaça ele, não quer saber, não quer conversa, não quer nada, sabe? E esse apego que a criatura tem ao local, aquelas pessoas, ao Victor, o seu criador, faz com que ele não seja feliz. Ele tá ali, ele não enxerga isso. E daí eu te pergunto, será que se a criatura desapegasse dali, daquele lugar, daquela cidade que parecia ser uma cidade média, uma cidade grande, será que se ele não se desapegasse daquela localidade, do Victor, daquelas coisas, daquela ideia fixa de eu quero ser feliz aqui, e se mudasse, achasse uma cidade menor, achasse um vilarejo, uma aldeia, será que ele não teria chance de ser aceito por aquelas outras pessoas? De sofrer menos preconceito daquelas outras pessoas, de conseguir se inserir naquele grupo,
de ter um trabalho, de encontrar o amor, de constituir uma família. Se ele desapegasse daqui e fosse para lá. A gente não sabe porque ele não fez, mas existia a possibilidade dele ser feliz em outro lugar. Só que o apego que ele tinha não deixou com que ele, não fez com que ele enxergasse isso e visse que existiam outras possibilidades de felicidade. E é o que acontece com a gente. Às vezes a gente fica tão aficionado com uma ideia que a gente não enxerga que por esse caminho não está dando certo. Aí você vai pensar, pô, mas eu não posso então ter sonhos e batalhar por esses sonhos, sofrer até conseguir atingir o sonho, né? Porque nada vem fácil na vida. A diferença está no trajeto que você faz para atingir o seu sonho. Então, o seu sonho está aqui. Para você chegar aqui, você tem 4, 5 caminhos que você pode percorrer para chegar no seu sonho. Mas aí você tenta o caminho número 1 e o caminho número 1 não está dando certo. E daí você insiste no caminho, não, eu vou atingir o meu sonho no caminho número 1, eu vou por aqui, vai dar certo, só que não está dando. E esse apego que você tem pelo caminho número 1 é que não te deixa enxergar que tem o número 2, número 3, número 4, que esses outros caminhos podem te levar até o seu objetivo. Bom, essa foi a impressão que eu tive desse livro, essa foi a experiência que eu retirei dele. E agora eu quero te perguntar, você que já leu esse livro, o que você achou? Qual foi a experiência que você teve? Quais foram as impressões? O que você retirou para sua vida? Você se sentiu incomodado também? E para você que não leu ainda, eu recomendo que leia. Não é porque eu não gostei que você não vai gostar também. Eu conheço pessoas que dizem que esse livro é o livro da vida delas, elas amam e tal. Mas é interessante você ler para você ter o contato com a obra. Tem assim reflexões incríveis do Victor Frankenstein, da criatura, muito profundas, é muito interessante ver isso daí. E aí você lê e depois deixa aí nos comentários o que você achou desse livrinho aqui, que para mim foi complicado, foi difícil, foi incômodo, mas até que valeu a pena, né não? Então leia Frankenstein de Mary Shelley.